dupla aplicação. Aplicação secundária e primária. Secundária é aquela que produz menos impacto. A secundária se descobre depois que já passou. A primária você se descobre antes de chegar. Por isso que nós somos historicistas. A igreja está confortável em pregar aquilo que já passou. Exatamente. Mas a igreja tem medo de pregar aquilo que ainda está para acontecer. Prefere não falar nada. Essa luz parece que ainda não chegou na cúpula teológica da igreja. Chegou. Chegou. Em 1989. Chegou. Porque em 1989 saiu na lição da Escola Sabatina. Eu tenho essa lição. Então, chegou e desapareceu. Porque houve um retrocesso. Não interessa. De 1989, em vez de avançar, eles recuaram. O editor-chefe, sênior da Conferência Geral, aposentou, foi para Santa Helena, na Califórnia, e lá ele escreveu os livros que ele queria escrever, não é? Ele colocou a ideia desses livros na lição da Escola Sabatina de 1989. Mas logo ele aposentou e saiu. Aí entrou o Clifford Goldstein, que desmantelou tudo. Isso. Clifford Goldstein desmantelou tudo, porque dali para frente a igreja recuou. Então, a luz foi dada, porque a lição da Escola Sabatina reflete o pensamento da igreja. Presta atenção, irmãos. Deus revelou na profecia do Apocalipse coisas que seriam entendidas depois que a porta fosse aberta. Presta atenção nisso. Enquanto a porta de Apocalipse 4, verso 1, estava fechada, por mais que você jejuasse, orasse, você não ia entender o Apocalipse nunca. Nunca, porque não era a hora. Você não entende uma profecia muito antes do tempo. Como Daniel, Deus teve próximo. Não adianta, Daniel, você está jejuando aí 3 semanas aí, mas é para o tempo do fim, Daniel, você não vai entender. Sela o livro, porque só no tempo do fim. Ou seja, o problema não estava com Daniel, o problema não estava com os teólogos que viveram nesse período e que interpretaram os 7 selos de forma histórica, interpretaram as 7 trombetas de forma histórica. Irmãos, se todos acreditaram, todos os nossos pioneiros, né? Os adventistas mileritas não são pioneiros nossos da igreja adventista, mas eles eram adventistas, mileritas, não é? E eles acreditavam que Jesus viria em 1844. Tudo tinha que se cumprir antes de 1844. Ora, se você estuda o Apocalipse entendendo que tudo obrigatoriamente tem que se cumprir antes de 1844, eu também estaria junto com Josias Litt pregando trombetas históricas. Exatamente. Os selos históricos. Não teria outro jeito. Agora, quando chegou em 1844 e descobriram o grande engano, o que Josias Litt, que era um homem sincero, Ficaram na pedra. não. No comentário bíblico adventista, volume 10, fala, ele parou de pregar e passou a pregar as trombetas como escatológicas, que vão acontecer no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Mas os outros pegaram a interpretação de Josias Litt e continuaram pregando as trombetas históricas, quando ele abandonou a pregação das trombetas históricas. Então, quando você pega o livro, o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, que mostra o Apocalipse, e ali antes do Apocalipse mostra as interpretações dos 7 selos históricos e das 7 trombetas históricas, desde o primeiro século. Está ali o nome. Tem dezenas, se for uma centena de teólogos, todos ensinando os selos históricos e as trombetas históricas, desde o primeiro e segundo século. E nós, como igreja, que sabemos que está tudo errado, por que está tudo errado? A porta estava fechada. Não entendiam nada do santuário celestial. Se o Apocalipse está centralizado no santuário celestial, percebam?
Se você perde o centro da coisa, perdeu tudo. Porque o centro do Apocalipse é o santuário celestial. Qual é a prova? Ó, capítulo 1 já mostra Jesus no lugar santo do santuário. Capítulo 4 mostra o Santíssimo. E o capítulo 5 mostra Jesus entrando no Santíssimo para pegar o livro da mão do Pai. Ora, quem não entende nada do santuário celestial vai interpretar como? Não tem como interpretar. Então, todas as interpretações de 7 selos, 7 trombetas, que vieram antes de 1844, estão todas erradas. Ah, você está falando? Não, homens de Deus, entende? Mas não era o tempo. Agora, quando a porta se abriu, entende? Quando a porta se abriu em 1844, houve luz sobre o santuário celestial. Aí que vamos começar a entender o ministério de Jesus no céu. Mas aí vamos continuar pregando as trombetas históricas, que vêm desde o primeiro século, que não tem nada a ver com o santuário celestial. Entende? Se Jesus abre os 7 selos, ele abre aonde? No Santíssimo. E onde é que as 7 trombetas aparecem? Os anjos recebem. No Santíssimo, eles recebem as trombetas da mão de Jesus e se preparam para tocá-las. Tudo parte do Santíssimo. Mas quem não entende nada de Santo e Santíssimo, e que interpretou o Apocalipse antes de 1844, por mais bem intencionados que sejam, eu não estou dizendo que não eram de Deus, eram de Deus. Lógico que eram de Deus. Como Martim Lutero era de Deus. Amém. Bebendo a sua cervejinha, não é? E não guardando os mandamentos de Deus, mas entendeu certo a justificação pela fé, porque era o que era para ele entender. A luz que ele tinha. Então, agora, depois de 1844, quando Deus abriu a porta e veio a luz do santuário, nós vamos desprezar a revelação progressiva e vamos ficar com a tradição dos 7 selos históricos, 7 trombetas históricas. Entende? Então, é uma questão que Satanás não quer que você entenda o juízo celestial. Sabem qual é a doutrina mais fraca? Isso os teólogos não adventistas falando. Eles dizem a doutrina adventista mais fraca, juízo investigativo. É a mais fraca. Por quê? Daniel 8,14. E daí? Daniel 8,14. Ou seja, não se constrói uma doutrina em cima de um verso, irmão. Não, mas são 2. Nem em cima de 2 versos você constrói uma doutrina. Não, mas são 3. Nem em cima de 3 versos você constrói uma doutrina. Uma doutrina você constrói em cima de quantos versos? A Bíblia não diz, né? Entende, irmãos? Então eles dizem a doutrina mais frágil da igreja adventista é o juízo investigativo. Porque a igreja está ensinando da forma enganada. Porque estão desprezando 5 capítulos do Apocalipse que explicam o juízo. Deus usou o capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 do Apocalipse. 5 capítulos para explicar o juízo. E a igreja simplesmente deixou de lado esses 5 capítulos fora do juízo. Aí não entendemos o juízo. Não dá para entender. Isso não é contra a igreja, gente. Não é contra a igreja. Eu sou da igreja. Mas eu estou dizendo que a revelação progressiva de Deus, ela tem... Irmãos, é possível você entender, que há enganos em pontos de interpretação profética, mas a igreja verdadeira é essa? É possível você entender isso? Sim. Lógico. Sim. Eu não estou dizendo que não é a igreja verdadeira. Eu sou da igreja verdadeira. E não vou sair da igreja verdadeira. Só que eu percebo que as explicações que eu recebi na faculdade de teologia, no mestrado e no doutorado, todas as explicações sobre os 7 selos, 7 trombetas, são históricas. Isso já existia desde o primeiro século. Não faz sentido que não existia luz. Mas vamos devagar, que é um doido de barro. Entendeu? Simples, irmãos. Fique com a maioria e fique errado. Exatamente. A maioria nunca teve contra a verdade. Fica.